Galera, é o seguinte, a essa altura do campeonato eu sou capaz de dizer que não existe máquina mais difícil de entender do que o PlayStation 3. A gente começa a nossa jornada no console encontrando uma vitrine técnica que é impecável, mas quando começamos a esmiuçar essa vitrine, existe um problema em diversos casos que se chama consistência. A performance nunca foi um ponto forte do console de 7ª geração da Sony. Por mais que estejamos falando de uma plataforma extremamente potente, manter o ritmo nos jogos pode ser um problema por aqui. Dessa forma, alguns games não foram bem sucedidos nesse sentido e outros acabaram se retraindo para não assumir muitos riscos. E é por isso e por muito mais que os 60 quadros por segundo é uma história tão confusa por aqui. Parece que até existia o poder para isso, mas além de 60 FPS ser algo muito à frente da geração dele, de quebra, usar esse poder para atingir essa performance não era fácil. O que eu tô tentando dizer é que nós vamos encontrar títulos que atingem essa performance, mas o grande questionamento não é se a performance pode ser atingida, mas sim se o console consegue mantê-la. E hoje existem casos tão curiosos pra gente ver que vão nos fazer desvendar certos segredos de alguns comportamentos na plataforma e de quebra, ver coisas que talvez a gente achasse que nem existiam por aqui. Mas antes, por favor, não esquece da boa ação do dia pra gente fazer isso, tá? Clicar no gostei ajuda muito. E aproveita para poder se inscrever no canal ativando o sininho das notificações, porque assim você não perde os vídeos de terças, quintas e sextas às 19 horas. Então vamos responder o mistério de uma vez. Acho que aqui o interessante não tá só em saber se o PS3 aguentou os 60 quadros por segundo, mas também em ver a trajetória do console para atingir esse feito, ou ao menos tentar. Inclusive tentar é uma boa palavra pra gente tomar como um direcionamento por aqui. Se você começar a pesquisar por jogos que rodaram em 60 FPS no console, você muito provavelmente vai encontrar. Inclusive, existem alguns casos que são até interessantes. Vou citar um deles para vocês. Seu nome é MLB 8, um jogo de esportes, o que honestamente não é muito minha praia, mas como a minha praia é a área técnica, existem feitos nele que chamam a atenção e eu preciso compartilhar com vocês pra gente ver o desempenho do PS3 em torno disso. Esse daqui é um jogo que até por seu estilo tem propriedades físicas mais avançadas, e isso traz mérito para ele. Junto com essa física mais avançada, ele traz os 60 quadros por segundo e uma performance que por sinal flui relativamente bem. Mas o interessante é que ele dá conta do 1080p, além dos 720p, o que não era um padrão da época. Qual a grande sacada por aqui então? O fato é que se você for no sistema operacional do console e deixá-lo configurado para rodar apenas em 720p, ele vai te entregar os 60 quadros por segundo e alguns efeitos a mais, como profundidade de campo para poder desfocar o fundo do cenário. Agora, se você for rodar o game em 1080p, selecionando a opção da resolução no sistema operacional do console, os 30 quadros por segundo serão ativos e você vai perder os efeitos visuais a mais. Porém, em contrapartida, vai ter um ganho na quantidade de pixels. E numa era em que o 720p já era bom o suficiente, ter essa resolução combinada a 60 quadros por segundo talvez seja a escolha mais sensata por aqui, mas parece que não é o caso. Apesar dos 60 quadros por segundo trazerem mais fluidez, falta ritmo, porque ele tenta se manter estável, mas não consegue. E isso é o que acontece com inúmeros jogos da plataforma. Se formos em games mais simples, muito provavelmente vamos encontrar uma estabilidade aceitável, mas em que lugar da vitrine técnica do console esses jogos mais simples entram? Entendem? Por exemplo, o Wipeout é um ótimo jogo para demonstrar os 60 quadros por segundo existindo no PS3 porque são 60 FPS estáveis, mas além dele não ter nada de revolucionário no seu aspecto técnico, eu sou capaz de dizer que você nunca ouviu falar nesse jogo. Por isso, o fato dessa instabilidade existir por aqui fez com que alguns jogos que necessitavam dos 60 quadros por segundo se retraíssem e optassem pelos 30 FPS apenas para poder ter a consistência que a gente está falando. Quando falo desse assunto, eu gosto de mencionar como Motorstones é um dos jogos de corrida com visuais mais impressionantes do PS3, por exemplo. E por ser de corrida, seria extremamente interessante que ele rodasse com uma performance mais alta, mas ele se limita a 30 FPS. O fato é que o jogo tem um sistema de física bem impressionante para sua época e acabou pesando muito para o hardware. Lidar com a física e com a tentativa da estabilidade nos 60 FPS talvez fosse demais para o PS3. Afinal de contas, lidar com a arquitetura por aqui não era a tarefa mais fácil e vocês sabem muito bem disso. Então eu resolvi dar uma olhada nos casos mais elogiados, como Gran Turismo, por exemplo, para poder tentar ver como é o comportamento desses jogos nos 60 quadros por segundo. Gran Turismo é um jogo de corrida que entende a necessidade dessa performance mais alta desde muito antes do PS3, já que no próprio PlayStation 2 ele já estava se aventurando pela performance e devo dizer que fazia isso muito bem. Mas esse
daqui, mesmo sendo um título exclusivo que por sua vez entendeu a necessidade dos 60 FPS e tentou atingi-la, não conseguiu manter essa performance. Isso inclusive aconteceu com 2 games seguidos da franquia. No Gran Turismo 5 a gente tem 2 modos para poder escolher, exatamente como ocorre com o MLB. Você pode jogar em 1080p ou em 720p de resolução. Só que em nenhum dos 2 modos os 60 FPS vão ser estáveis, e escolher a menor resolução pode no máximo aproximar o título da estabilidade, mas nunca fazer com que ele fique nela por muito tempo. O que é engraçado é que no fim o 1080p do Gran Turismo não é bem um 1080p. No Gran Turismo 5 o modo 1080p roda em 1280 por 1080 pixels, já no Gran Turismo 6 o modo roda em 1440 por 1080, quando na verdade o 1080p nativo acontece com 1920 por 1080 pixels. A diferença entre os 2 jogos nesse sentido é apenas a mudança no tipo de anti-serrilhamento. O 6º game, além da maior contagem de pixels horizontais, já que ele acontece em 1440 por 1080, ao invés de 1280 por 1080, como o Gran Turismo 5, ele tem um sistema superior para poder suavizar as bordas. Mas no fim, o resultado é a instabilidade dos 60 quadros por segundo em qualquer um dos jogos que a gente mencionou e em qualquer modo que eles possam oferecer. Como o 6º jogo foi lançado no fim da geração do PS3, obviamente já se sabia operar melhor o hardware do console e por isso ele é melhor otimizado, mas ainda assim, mesmo em 720p, a estabilidade não existiu. É muito importante manter isso em mente porque estamos falando de um jogo exclusivo. Agora imagine um título multiplataforma dentro desse comportamento. Por isso, vamos trazer para nossa conversa um exclusivo e um multiplataforma que poderiam abrir uma parede comparativa nesse sentido para poder mostrar isso. Prestem bem atenção. Esse é God of War 3, que por sinal dispensa apresentações. Provavelmente no PlayStation 3, esse é o título mais impressionante em número de feitos. O jogo trouxe 720p no console, o que sabemos que é algo dificílimo diante da programação dele, aplicou o anti-serrilhamento, que por sua vez é um recurso pesado, apresentou um aumento na sensação de escala dos cenários e dos eventos dentro da franquia, e a cena introdutória mostra isso muito bem, e é ótimo em manter sempre muita coisa em tela. Se você não tem muitos inimigos te atacando, os visuais são sempre compostos por vários recursos, ou seja, a todo momento God of War é um jogo pesado. Só que mesmo trazendo visuais e comportamentos assim e sendo amparado por um anti-serrilhamento que para a época foi inovador, rodando numa resolução relativamente alta para o padrão do que a maioria dos jogos estavam entregando, almejou os 60 quadros por segundo. Um desafio e tanto. Mas como já era esperado, ele não conseguiu manter isso. O caso interessante com God of War 3 é que por ele estar sempre com um padrão gráfico muito alto e também por ter muita coisa acontecendo na tela, algo que geralmente é associado a inimigos, sempre tem muitos inimigos te atacando, isso acaba demandando tanto do poder de vídeo do console, como também do poder de processamento. E com uma arquitetura complicada assim, fica difícil tentar manter um equilíbrio. Se a gente reparar, a parte de vídeo de gerar quadros enfrenta dificuldades nos ambientes mesmo quando não tem muita coisa acontecendo lá, mas sabemos que os efeitos visuais do jogo, por demandarem muito, acabam sendo os culpados por isso. E como se não bastasse, quando tem muita coisa acontecendo, o jogo não consegue se estabilizar porque isso acaba demandando da parte de processar os quadros, ou seja, o processador. Às vezes, até mesmo os 30 quadros por segundo não são uma realidade por aqui, porque vão existir momentos que a dificuldade vai ser tanto na parte de vídeo, em gerar os quadros, como na parte do processamento, em que o console precisa manter o pouco que foi gerado. São poucos os momentos em que isso acontece, mas eles surgem e justificam exatamente isso que a gente está falando. Às vezes, muitos inimigos em cena e muitos efeitos visuais no cenário são uma oferta de dificuldade para o PS3. Os inimigos para o processador e os visuais para a parte de vídeo é uma combinação que definitivamente demanda do PlayStation 3 aqui quando o assunto é God of War 3. O curioso nisso tudo é que quando a gente pega um caso específico como Heavy Rain, que é um jogo que usa excessivamente o processador do console, o momento em que ele está com muita coisa na tela é exatamente o momento em que a dificuldade na estabilidade da performance aparece. Então, olhando assim, ao que tudo indica, o processador do console era realmente algo muito difícil de se lidar. Mas estamos falando de um jogo exclusivo. De uma forma ou de outra, jogos de hack and slash demandam os 60 FPS tanto quanto jogos de corrida. Isso é claro se você quiser que seu jogo seja mais dinâmico. E God of War, bem ou mal, entrega uma tentativa de sair dos 30 quadros e mesmo não atingindo os 60 FPS, fica acima da performance padrão da época diversas vezes. E essa é a vantagem de ser um exclusivo. Se focar numa única plataforma e desenvolver um jogo considerando tudo o que ela tem, permite esse tipo de vantagem. O jogo não atinge
atingiu exatamente o que ele queria, mas sem sombra de dúvidas, ele está acima da média quando o assunto é a performance. Agora, quando olhamos para o multiplataforma como Castlevania Lords of Shadows, vemos os 30 FPS como meta, o que soa um tanto estranho, afinal de contas esse jogo tem basicamente as mesmas necessidades de jogabilidade que God of War 3 tem. Ele também é um jogo de hack and slash. Lords of Shadows é um bom exemplo para poder aparecer por aqui, porque além disso, olhando friamente, apesar da diferença na estética e também no motor gráfico, as ambições técnicas que servem como destaque para o jogo, ou seja, as ambições que são a vitrine dele, geralmente são as mesmas que God of War 3 introduziu. Os modelos de personagens são detalhados, os cenários têm texturas impecáveis, diversos efeitos fazem participação na cena muitas vezes e a sensação de escala grandiosa do game por vezes é explorada. Mas, de tudo isso, para o que estamos falando, o que chama a atenção são os inimigos gigantescos e a sensação de escala de diversas partes. Muitas vezes essa sensação de escala serve tanto de vitrine que o jogo abusa dos ângulos de câmera para poder favorecê-la. No entanto, a gente já entendeu que em um jogo de hack and slash os 60 quadros por segundo é quase como um santo graal que precisa ser atingido ou ao menos tentar ser atingido. E não é o que vemos por aqui. Seja a plataforma que for, Castlevania não apenas vai se focar em 30 FPS, como também vai ter dificuldade em manter isso. Os trechos em que você está escalando os titãs são um bom exemplo disso que eu estou falando. É uma parte que explora muito a sensação de escala e o tamanho dos inimigos, ao mesmo tempo que demanda muito da física também, que por sua vez também é uma tarefa fortemente relacionada ao processador. Então, a estabilidade passa longe de existir por aqui. As coisas continuam difíceis com a exclusividade no PS3, mas menos difíceis quando existe um cenário multiplataforma sendo considerado. Só que é muito importante ter em mente isso sobre o console, porque alguns estúdios provavelmente deixaram de optar pelos 60 quadros por segundo aqui em seus jogos, apenas porque era mais difícil de fazer com que esses 60 quadros por segundo se mantessem. Casos que precisamos conversar de forma isolada, inclusive. Vamos chegar lá. É óbvio que a 7ª geração não é o melhor cenário para a gente pensar em 60 FPS, e a gente está fazendo isso daqui apenas como um estudo de casos para poder sanar a nossa curiosidade. Afinal, 60 quadros por segundo até hoje em dia levanta discussões mesmo com o PS5 já em cena. Imagine pensar em 60 FPS com o PS3, que é um console de várias gerações atrás, de quase 20 anos de idade. Só que, se formos em jogos menos pesados, mas que ainda são interessantes graficamente, vamos encontrar Rayman Legends rodando em 1080p com suas diversas camadas e até com alguns polígonos em tempo real nelas, atingindo os 60 FPS e sendo estável nisso. É óbvio que é um jogo que depende da direção de arte, então o fato de muita coisa não ser em 3D diminuiu o peso dele no console, exatamente como aconteceu com o PS2 da última vez que falamos sobre 60 FPS nele. E eu só tô dizendo isso para poder lembrar que o PS3 atinge os 60 FPS e existem jogos que fazem isso nele, mas o ponto não é quais jogos atingem, mas sim quais se mantêm em 60 FPS. Conseguem pensar em mais algum de peso? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero saber um pouco da sua experiência e assim a gente poder trocar conhecimento por aqui, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.